eu fui tomar a origem, ela está no corpo, né? Um corpo que foi tomado por Freud como um corpo falante, né? Corpo das histéricas, que desafiavam a medicina, mas a medicina não ouvia nada, não escutava nada, né? E também desafiou ao Freud, embora o Freud as escutasse, era um dizer de início para Freud indecifrável, né? Ele, então, propôs a escutá-la, mas a escutá-la a partir desse indecifrável. Até hoje, a gente tem estudado muito as marcas dos significantes no corpo, né? As suas formações sintomáticas, enfim, formação sintomática no sentido da própria constituição do eu, etc., né? Quer dizer, como é que um bebê vem ao mundo e ele é marcado, né, salpicado, temperado, né, com os significantes da cultura, daqueles outros mais próximos que se ocupam dele, e, enfim, todo esse caldo, né? Mas, e as marcas do gozo no corpo? A meu ver, é uma coisa que a gente ainda ou não fala muito, ou não fala bem, ou esquece, como eu fiz. E o que seriam essas marcas do gozo do corpo, né? O gozo é aquilo que escapa ao significante, né? Então, seriam marcas que faltam, marcas do que faltam e marcas faltosas. Vamos ficar aí com essa pequena confusão. E bem-vinda à confusão. Então, e do corpo do analista, né? Numa relação transferencial, na condução de uma análise, do corpo do analista. Eu acho que a gente fala muito pouco. Aliás, os pós-freudianos, eles tentavam calar, eu vou dizer assim, calar o corpo, né? Porque eles propunham que o corpo do analista fosse envelopado de uma forma a mais neutra possível. Jamais uma analista ia atender alguém com os ombros de fora, como eu estou hoje. Enfim, era saia preta, uma blusa branca ou bege, uma coisa assim, o analista com um terno, enfim, aquelas coisas que a gente ouve falar, e eu vi, presenciei, né, muito dessas tentativas de cobrir o corpo, né, do psicanalista. Mas eu quero adiantar que o corpo do psicanalista ele fala para o analisando, né? Fala no sentido corporal mesmo. É um cabelo, é um feitio do corpo, é um nariz, é uma mão, né? Enfim, o Freud recomendava o analista que devia ser um pouco opaco para o paciente, né? Desprovido de sinais de subjetividade. Na verdade, ele não estava falando de roupa, mas ele foi tomado assim até pela roupagem. Está claro que essa neutralidade diz respeito a uma posição ética de dessubjetivação, de não comparecer com a moral, de não comparecer com as suas conclusões, de não comparecer com o seu entendimento, né, digamos assim, e não se referia a hábitos ou aparência. Agora, isso também não exclui a participação do corpo do analista no manejo da transferência, e mesmo como depositário de projeções transferenciais. Eu já tive, e acho que todos vocês têm algum momento da clínica de vocês sofrido, né, essa tomada do seu corpo de uma forma, às vezes, que assusta o psicanalista, que o psicanalista é jogado logo numa postura moralista, né? A maneira como o corpo do analista, às vezes, é tomado. Então, o Freud diz o seguinte, em relação à contratransferência, que ele chamava de contratransferência. Ele diz, o problema da contratransferência é um dos mais difíceis da técnica psicanalítica. Teoricamente, ele dizia, acho que é mais fácil de resolver. Com isso, ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que não há neutralidade possível na prática da psicanálise, né? Quer dizer, esse problema da contratransferência não pode ser resolvido porque não há uma absoluta neutralidade, né? Embora seja essa insistência, né?
E ele diz ainda, e eu penso, né, que ele quer dizer isso, essa neutralidade impossível, e também indica que a psicanálise é uma tarefa impossível, né, como governar e como educar. A transferência para Freud é uma dinâmica fundamental para o tratamento, porque só a transferência permite com que o analisando possa dar presença a algo que se precisa liquidar. Isso é curioso. A gente sabe, a transferência é a posta, o inconsciente, né, posto à prova, é a própria transferência. É na transferência que o inconsciente comparece, mas essa transferência que traz o inconsciente à tona, no decorrer de uma análise, para que essa análise se transcorra, é necessária a transferência, mas para que ela siga, é necessário que essa transferência vá se dissolvendo, se diluindo. Tanto Lacan quanto o Freud usam a palavra liquidar, liquidar. É a construção da cena fantasmática para que seja atravessado ao final, né? Mas ela tem que ser construída. É curioso, se constrói uma cena fantasmática no decorrer de uma análise para depois atravessá-la, destruí-la no sentido de atravessá-la. Não é propriamente destruí-la, porque a cena fantasmática é a base para toda a estrutura psíquica, é a base para a nossa sintomática, digamos assim, não tomando sintoma como patologia, mas sintoma como aquilo que consiste de alguma maneira, né? Bom, o que mais que eu deixei de trazer aqui? Então, ela tem esse papel fundamental para permitir que o analisando possa dar essa presença para algo que ele tenha que liquidar. É a construção da cena fantasmática para que seja atravessada ao final, mas o Freud ainda diz mais. É impossível, isso nós vamos demorar um pouco aí para comentar. Abre aspas. É impossível liquidar alguém, pelo menos está traduzido assim, alguém em absência ou em efígie. Isso me toca porque eu acho que eu já li de alguns autores que fizeram a leitura de que, portanto, a presença física do analista, né, é insubstituível, porque a presença física do analista, com o seu papel na transferência, na provocação, né, da transferência, constrói essa cena fantasmática. Essa cena fantasmática, ele diz que tem que ser atravessada. Essa transferência tem que ser liquidada. Então, a questão dele é como liquidar alguma coisa se o corpo do analista, a presença física do analista não está ali. Eu já vi vários autores lendo desta maneira. E isso, para nós, hoje em dia, que estamos lidando com esse atendimento online, ficou uma questão muito complicada. Não é só hoje em dia, já há algum tempo, né, essas questões da impossibilidade física do analista, né, em algumas situações, às vezes até situações institucionais, né, enfim, da ação do psicanalista, se impõem. Então, eu fiquei pensando a que se referia esse em absência. O que estaria ausente aí? Seria a presença física do analista ou seria a transferência? A transferência não pode ser liquidada em ausência. É preciso que se construa essa transferência, se construa essa cena fantasmática, que é a sustentação da transferência, para que se liquide. Então, ele estava se referindo a essa presença indispensável da transferência, da cena fantasmática, ou ele estava se referindo à presença do analista? Embora a gente não esteja desvinculando que a presença do analista, mas aí não se trata sempre de presença física, ela é start, ela lança, né, essa questão toda da sintomática, da cena fantasmática, da transferência. O analista é produtor disso, digamos assim. Mas eu vou avançar aqui um pouquinho, mas vou já adiantar uma certa conclusão. Eu acho que o analista ele é produtor de desejo, de fala, de cena fantasmática, de uma análise, enfim. Ele é provocador disso,
na medida da sua ausência. Depois a gente vai ver o que é essa ausência, né? Como é que a gente pode entender. E aí é logo a pergunta que vem a seguir aqui no meu roteiro. O que significa essa ausência? Será que se trata de um analista em sua presença física, né? Questão que eu já falei, ou em sua presença transferencial na cena primordial do primeiro encontro com o outro, entrada no discurso, cena traumática, papapá, papapá. Tá? Quer dizer, a gente sabe que a transferência se monta em cima da cena fantasmática. A cena fantasmática é uma montagem ficcional a partir desse encontro desencontrado, esse encontro impossível com o outro primordial, né? Então, cena primordial, digamos assim. E aí, assim, é a ausência, vou repetir, é a ausência do analista ou é a ausência dessa transferência, né? Essa montagem? De que é a ausência, o Freud estava falando. A ausência que se trata na transferência, ou seja, a ausência que se marca com a presença real do analista. Vou falar de novo devagar. A ausência que se trata na transferência, porque é nessa ausência que a transferência vai se montar, ela é a ausência que se marca com a presença real do analista. É a presença real, e aí eu estou falando real no sentido do real simbólico imaginário, é a presença real do analista enquanto falta, porque se é real é enquanto falta, é ela que marca uma presença. Por isso, presença de uma ausência. Então, é a questão que eu coloco. Eu vou aos poucos, porque é uma questão longa. A ausência de que se trata na transferência. A transferência se monta em cima dessa ausência. Ou seja, uma ausência que se marca com a presença real do analista. Não seria isso a representação simbólica do real da não relação sexual? Quer dizer, eu falo, por que eu vou pegar a questão da não relação sexual? Esse primeiro encontro do bebê com o seu outro primordial, que a gente chama do encontro traumático, ele é um encontro faltoso, ele é um encontro impossível, esse encontro total não existe. É aí que se funda o encontro sexual, né? Aí o impossível da relação sexual, né, vem daí, né, desse encontro faltoso. Então, eu pergunto, não estaria aí nessa ausência da cena fantasmática, esse furo da cena fantasmática, exatamente a representação simbólica do real, da impossibilidade da relação sexual? Em outras palavras, na transferência, o analisante faz presença da falta da relação sexual. Ele produz, como ele reclama, né? Ele produz, ele clama, ele está, na verdade, falando da falta da relação sexual. Para, em sequência, elevá-la à condição de impossível, quer dizer, o sujeito entraria em análise, digamos assim, a partir dessa falta da relação sexual, né? Desse lugar de privação, ele não entra de privação, ele entra na frustração, mas, enfim, esse lugar de falta, né? Da possibilidade da relação sexual da possibilidade, não, da impotência, para, ao final, ele levá-la à condição do impossível. Aí já não é mais uma falta para ele, a falta não está nele, a falta da relação sexual, ela é uma produção lógica, portanto, não falta nada a ele, é impossível, né? E se é impossível, o que nós, psicanalistas e os artistas, pelo menos esses dois eu vou citar, fazem com o impossível? Insiste. Esse quadro ainda não ficou bom. Essa música não está boa. Mais uma trepadinha. Volta na terça-feira para a gente falar mais disso, né?
É isso que a gente faz com o impossível. Já Lacan fala também de uma transferência imaginária, quando, no início do tratamento, a suposição de saber se apoia na pessoa do analista. E aí, muitas vezes, o corpo é importante. Eu, particularmente, tenho, ao receber clientes que me procuram no início, eu me proponho a atender presencialmente. Por enquanto, é uma aposta, mas eu estou vendo que essa coisa tem um certo fundamento, porque o corpo do analista, os sinais corporais do analista, nesse momento, podem contribuir mais para a formação dessa transferência imaginária, né? Que é a inicial, de qualquer maneira. Não quer dizer que o atendimento online não se dê essa transferência imaginária e que o corpo do analista, mesmo virtualmente, também faça parte desse arranjo, né? Transferencial, inicial. Então, mas ele fala dessa transferência imaginária, fala depois da transferência simbólica, que é quando o processo de análise se desenrola puramente no nível discursivo, né? E aí já não é mais essa pregnância imaginária corporal, de alguma maneira, mas, enfim, a nível discursivo, a nível daquilo que eu posso escutar quando me dirijo ao analista. E quando a gente dirige a um analista, tem a ver com esse analista. Só um exemplo bobinho, porque todo exemplo é bobinho, mas, enfim, se você tem uma analista mulher, elegante, bonita, charmosa, blá, 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 e você vai falar para esta analista, você escolheu também, né? Quer dizer, você tem participação nisso, mas a maneira de falar já é contaminada por essas características corporais, eu quero dizer, né? Do que você falar para um homem, ou você falar para uma mulher mais descolada, enfim. Então, ela já está, quando escolhe, quando o telefone marca, essas coisas já estão incorporadas, né? Não quer dizer que a analista realmente seja elegante, mas ela é vista como tal, né? Isso é que importa. Então, seria quando caem esses traços, esses elementos, então a gente estaria numa análise que se passa a nível discursivo, né? E depois uma transferência real, que já na direção do final de análise, já não se trata de um saber suposto nem na pessoa do analista, nem um saber suposto a nível discursivo, do que o analista vai falar ou do que você vai escutar a partir disso, e sim de um impossível de saber. Não há mais suposição de saber, e sim de um impossível de saber. Portanto, um saber a ser inventado, o saber inconsciente. Esse foi o pedacinho que eu esqueci. Querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Ou eu peço encarecidamente que façam? Tem duas pessoas querendo falar, Oba. Júlio e Zé Mário Similo, na sequência. O Júlio colocou aqui no chat, mas acho melhor você falar, Júlio. Tem muita melhor. informação. Fala aí. Tá. Então tá. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente, Júlio. Obrigado, Maria Tereza, pela atenção e a vocês todos pela oportunidade. Eu fiz duas colocações ali. Uma delas que eu coloquei pergunta para mais tarde, porque eu coloquei isso muito cedo, não sabia se você iria falar sobre isso no decorrer ou não, que eu falo que você estava começando a falar sobre a corporeidade, o corpo do analista, etc. E aí eu perguntei, nesse caso, como fica essa incorporeidade, né, essa ausência do corpo, desse corpo presente, que é um corpo virtual, nos atendimentos online. E a segunda coisa que eu coloquei foi que uma vez que assim, eu estou aqui fazendo uma síntese rápida, simplista, né, simplificando uma coisa que vocês já sabem, mas que pode ser um equívoco meu. Uma vez que o objetivo da análise é criar um não desejo, ou seja, desobjetificar esse objeto que é suposto pelo analisando, né? Quando ele chega na análise, então, ou seja, é um não objeto, buscar um objeto, objetivo está entre aspas aqui, tá? Um objetivo, né? Porque senão, se a gente colocar um objetivo pronto, ele inviabiliza a experiência, né? A experiência como dialética, que é o que, como Lacan descreve a psicanálise. Então, criar um não desejo, ou seja, um não objeto estático. E o analista que o analista não deve responder à demanda do analisando, né? Ele não vai dizer, mas
ele atenderia com o seu, que a gente pode pensar com um não ser, com um desser. O analista não atende com o seu ser, né? Então, qual é a potência disso diante da ausência visível do corpo do analista? Assim, onde é que está essa conexão entre essa presença física e um suposto ser, que é o sujeito suposto saber, que é esse a que o analisando se dirige com sua demanda, né? É essa que o analista deve, a princípio, recusar, porque senão ele manteria o analisando no mesmo lugar. E qual é a diferença disso diante dessa ausência desse corpo visível? Que é mais ou menos a mesma pergunta da primeira pergunta. Isso. A questão virtual eu toquei, né? Eu falei rapidamente, mas a gente vai voltar quando eu tocar nisso agora, nessa sua segunda pergunta, que você disse que tem a ver com a primeira, e é verdade. De qualquer forma, mesmo de corpo presente, como a gente fala nas missas de sétimo dia, corpo presente, mesmo de corpo presente, esse corpo ele é sempre físico ou virtual, ele é sempre ausente. Porque algo dele escapa olhar, escapa odor, escapa a qualquer tomada. Né? Por isso é que eu falei assim, analista vista como elegante, bonita, charmante, mas ela pode não ser nada disso. Né? Eu acho que eu já falei aqui de exemplo assim, sai um paciente, esse paciente entrou, nessa época eu atendia seguido, assim, né? E aí uma paciente você está com ar abatido hoje, o que foi que aconteceu? Você hoje não está bem, né? O paciente entrou, falou, sai, entra outra, diz, nossa, que cara boa, o que aconteceu? Você vê que não é a presença, né? Não é algo ali, é como isso é tomado. E aí, por isso é que eu acho que a questão do atendimento virtual, não estou dizendo que não se perca nada, eu acho que tem que se estudar muito, para saber como usar isso que para nós também é novo. Né? Porque tem questão de uso, assim como a gente aprendeu a usar o consultório, a porta, o divã, o ruído, enfim, a gente foi, né? Isso tudo foi sendo incluído num setting, para dizer assim. A gente tem que estudar muito para a gente incluir esses recursos e tal, que muitas vezes eu, por exemplo, me atrapalho. Mas, de qualquer forma, então, te respondendo, quer dizer, o corpo é sempre para o analisando um outro corpo. Né? Sujeito suposto saber e sujeito suposto ser. Sujeito suposto saber, sujeito suposto ser, sujeito suposto dizer. Suposto estar também, né? Estar, exato. Até que isso tudo caia, né? Vai caindo aos poucos, para ficar um final, não há mais suposição. Né? Há um saber a ser construído. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada pela questão, gostei muito. Obrigada, me ajudou. Quem mais? José Mário Simil e depois Mário. Simil e Mário. Tereza, eu queria voltar à clínica. Então, eu queria só dar um exemplo da minha experiência de um sujeito que eu estava atendendo, que estou atendendo ainda, e ele está lá falando as histórias dele com as mulheres, as questões dele, é um obsessivo e tal, as incertezas, as dúvidas. E eu lá escutando, são entrevistas preliminares. E, de repente, um dia, numa sessão, ele diz assim para mim, escuta, você está fazendo alguma manobra especular comigo? Porque ele é um cara muito inteligente, né? Ele entende mais ou menos o que é a lógica de uma análise. Né? Eu acho que tem analisantes que tem isso. Né? Você está fazendo algum tipo de especularização comigo? Eu falei, como assim? O que você quer dizer com isso? Ele disse, não, porque eu cruzo a perna, você cruza também. Isso, não é, evidentemente, no atendimento presencial. Né? Então, eu fiquei lembrando, e você falou aí do Lacan, quando ele fala da transferência imaginária. Para mim, isso é transferência imaginária. Sim. Esse cara colocou em mim, na especularização ali do diálogo, algo da fantasia dele, que eu não sei qual que é,
e eu o coloquei imediatamente na sessão seguinte no divã. Isso em função, inclusive, da sugestão, da supervisão que eu faço. Né? A questão que eu faço é o seguinte: isso, para mim, é aquilo que o Freud dizia, que a transferência pode ser resistência. A transferência imaginária, nesse sentido, é resistência. E quando Freud inventou o divã, ele falava que não suportava o olhar, mas ele próprio não sabia muito bem. Hoje nós sabemos o que é isso. Sim. Quer dizer, quando você coloca um sujeito no divã, esse imaginário desaparece, pelo menos ele é diluído no discurso, que passa a viger na análise. Então, é nesse sentido que eu entendo a questão da presença do analista. Você falou aí de 3 dimensões, e o Lacan sempre trabalha com essas 3 dimensões, de imaginária, simbólica e real, mas eu não consigo ainda compreender a questão da presença real do analista. A presença imaginária eu já ilustrei. A presença simbólica, com certeza, quando ele foi para o divã, começou a falar dele. Isso você também falou. Agora, a questão da presença... E aí tem a ver com o início da sua fala, com esse fenômeno que está acontecendo com os analistas, deles terem que abrir mão desse recurso do corpo como atração imaginária. Né? É claro que você vai numa analista gostosa, toda bonita, você não vai se analisar, fica ali olhando para as pernas dela. Isso eu estou falando de uma eventual analisante. Olha, às vezes uma analista feia e velha também faz o cara não analisar e ficar olhando para o decote dela. Exatamente. Eu estou falando isso. Então, eu estou falando da dimensão imaginária. Né? Pois eu queria que você pudesse falar mais um pouco para nós sobre essa questão da presença real, né? Porque isso é que interessa. A verdadeira questão da presença do analista é a presença real. Você foi fundo, é isso mesmo. Não sei se eu vou falar tudo, aliás, não vou falar tudo, eu sei. Mas você sabe que, escutando você, em algum momento eu pensei numa coisa que eu já dou como exemplo, e que não é meu, vou citar sempre, mas acho muito, para mim, foi muito útil, Sônia Mota que dizia isso. Não existe queijo furado, os melhores queijos são aqueles com aqueles furos enormes, né, mental, né? Não existe furo de queijo sem o queijo. Né? Ou seja, essa presença real do analista, que é, na verdade, a ausência de consistência e ausência de simbolização, é impossível, como a neutralidade é impossível. Né? Então, ela se dá em presença da transferência imaginária, da transferência simbólica. Não se elimina completamente a transferência imaginária. Né? Ela surge. São furos, são buracos. Lógico que, ao final, e isso não fui eu que inventei, que eu trouxe aqui do Lacan mesmo, ao final, quando ele fala de transferência real, ele diz que cai a suposição de saber, cai, né, a transferência, o analista cai desse lugar, a transferência que era a pessoa do analista, depois era ao discurso, ao final, não há mais suposição de saber. Exatamente. A referência é o puro vazio, aquilo que tem que ser construído. Construído a partir de quê? Bom, então a gente faz só o final? É impossível, porque isso tudo que foi construído na análise funciona como as paredes de um vaso, de um oleiro. O oleiro ele pega aquela massa ali e vai levantando as paredes. Né? A partir das paredes é que ele vai dando forma, seja uma jarra, um vaso, não sei lá o quê, ele vai dando forma. Mas é a partir dos significantes, da nossa rede significante, que a gente foi tecendo simbólico, né? Que a gente vai construir um novo saber. Né? Lacan usou o termo signifiant nouveau, um significante novo, como se fosse uma palavra inusitada fora do dicionário. Não é disso que se trata. É um significante que, para a gente, ele é criador. Ele é criador, por isso ele é novo. O ineditismo dele não é porque nunca foi falado, pode ser a palavra mais banal do mundo,
mas que, para mim, naquele momento, é um significante criador, né? que produz saber inconsciente. Eu queria fazer, eu vou pedir licença à Márcia. Márcia, você deixa eu colocar aqui uma observação, porque eu sei que você está na minha frente, mas o que eu quero falar tem a ver exatamente com o que está sendo dito. Você me permite, Márcia? Vai lá, siga. Porque a minha Posso? pergunta é outra coisa. Obrigada. Então, o Simil está insistindo nessa questão da presença real. Eu entendo a presença real pela via do desejo do analista, que diz respeito à questão do pulsional. É um dado momento onde o sujeito, pela presença, pela insistência do objeto causa de desejo, algo ali no discurso dele vacila e ele se angustia. É isso que eu entendo por presença real do analista. É pela via do desejo do analista. Eu queria fazer essa observação, porque eu acho essa questão importante para a gente distinguir. Você tem toda a razão. Eu vou falar a seguir, ainda nem que seja para começar, eu vou tomar o sonho e a presença real no sonho, para dizer um pouco mais do que a presença real. Mas, enfim, vai lá. Obrigada, Tereza. Tereza, só uma perguntinha que tem a ver com o real, para as duas Terezas. Quando essa coisa da presença real, o corte da sessão não seria uma forma de manifestar o real? Ou certas... lendo Lacan, alguns depoimentos, a gente vê certas atitudes dele, certas coisas que ele fazia para uma tentativa de... Nem sempre, Nadia. Ela falou uma tentativa, Tereza. Isso que eu queria sublinhar. Nem sempre. Mas isso que você está apontando me parece que é diferente do ponto que está sendo discutido, porque diz respeito discutindo a questão da transferência. Exatamente. No andamento da fala do analisando da transferência, algo se impõe ali. Né? Mas eu vou abordar esse ponto depois, Nadir, que isso aí tem a ver com o ato, né? O ato psicanalítico, mas já para te adiantar, você falou a palavrinha-chave, é tentativa. Só vai saber se virou alguma coisa, se foi corte mesmo, depois. Mas depois não é porque tem que esperar, não. É porque algo de... Aliás, eu estava comentando isso no cartel que eu estava fazendo. A gente aqui fala muito assim, a posteriori, é chique, vai lá a posteriori. Agora, acontece que a posteriori não é uma coisa que a gente deixa para depois. Bom, amanhã eu vou ver. Isso não é a posteriori. A posteriori é algo que vai lá atrás, né, num conteúdo inconsciente e relança. Esse que eu acho que é o conceito de a posteriori que o Freud nos deixou. Né? Então, não é assim, vamos esperar no dia seguinte, o paciente vai dizer, não. É um efeito de passado no presente, digamos assim. Um efeito retroativo, né? Retroativo, exatamente. Sim. Mas isso aí é que vai definir se é um ato, se é um corte, se funcionou dessa maneira. Antecipadamente, a gente não tem garantia nenhuma. Né? Obrigada, Tereza. Obrigada. Tereza, está me ouvindo? Estou perfeitamente. Eu estou te escutando o tempo inteiro, né? E estou gostando disso, porque está me provocando pela questão do pulsional, do desejo, da voz e do olhar, mas em relação a um lugar muito específico que, na minha formação de analista, eu estou ocupando nesse momento, que é a clínica da escola. Então, quando você fala da transferência, eu fiquei pensando nessa configuração da clínica da escola, em que alguém procura, não necessariamente por ser indicado por um analista, mas por fazer a transferência com a escola. E aí vai até o Alexandre, que preenche uma ficha, né? Que vai até onde eu estou, né? Que faço esse encaminhamento. É curioso isso, pensar nessa questão da voz, do olhar, né? Do escópico e do invocante, nesse lugar, né? Nesse lugar de formação de analista. E era isso que eu queria introduzir na discussão. Que delicadeza isso, né?
você me faz pensar também, né? As secretárias. Dificilmente você vê um analista com secretária para marcar horário, para desmarcar, para não sei o quê, né? Interessante. Eu já tive conhecimento. Eu acho que isso tem a ver com essa questão transferencial, com esses elementos. E a clínica da escola é muito adequada, um espaço muito adequado para a gente estudar. É caso a caso. Eu acho que aí a gente teria que pegar caso a caso, até fica aqui uma proposta para você, fazer um cartel, para estudar caso a caso como é que se dá isso. O que o cara falou quando ele ligou para o Alexandre? Né? O que o cara falou? O que o Alexandre pode transmitir. Enfim, o que puder. Obrigada por não ter nenhuma escuta analítica, mas não é disso que se trata. A tal da ficha, né? Como é que foi? Aí vai a Márcia. A Márcia, então, ouve alguma coisa. E aí passa. Eu me lembro de um caso que você passou e você disse assim, esse caso precisa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você falou, enfim, não quero entrar em detalhe. Mas ela mandou para mim dizendo que tinha que ser para mim por tal e tal coisa que ela tinha escutado. O caso nem começou, nem ficou. Não dá, agora estou atrapalhado, não sei o quê. É curioso, né? Como é que fez alguma coisa que ela escutou, deu, né, esse caminho, mas só que ela preconcebeu o que era bom para ele. Né? E que eu acho que faz uma ressonância nas questões do invocar, do evocar, né? E do convocar. Eu fiquei pensando na questão pulsional mesmo da voz, né? Porque... E da voz e da imagem também, porque você diz seria bom um analista assim, assim, assim. Isso é uma imagem do analista. Sim, imagem. Sim. E que muito boa sua questão, Márcia. Pode dar em algum lugar e pode não dar em nada, né? Enfim. Mas mais isso, é muito bom. Eu acho que a clínica da escola, hoje, assim, escutando você, eu vi que é muito fértil para a gente estudar. Muito legal, obrigada. Então, vou continuar aí, gente. Ih, caramba, peraí, que o meu negócio aqui está com a bateria descarregando. Um minuto, por favor. Bom, eu vou continuar. Então, o que eu tinha preparado, né, que seria para hoje, eu chamei de a presença no sonho. No sonho. Você consegue subir um pouquinho a câmera? Está cortando seu rosto. Lógico, é que eu não vi. Pronto. Aqui. Obrigada. Lembremos a importância que Freud deu ao sonho, privilegiando-o como formação do inconsciente. Ele disse que o analisando sonha para o analista. A gente tem experiência disso, né? É muito curioso que, antigamente, eu até meio que era tão curioso para mim que eu dizia assim, você não sonha, não lembra de um sonho e tal? Sessão seguinte, o cara faz um sonho. Eu ficava tão espantada, porque eu não entendia nada. Né? Hoje eu entendo um pouquinho por que isso acontece. Eu achava uma coisa mágica, mas não é. Então, qual a presença que se trata num sonho? Né? Porque aqueles personagens, aquele sonho, que presença é essa? Eu me interroguei pegando o sonho aí. Se a sensação de estranheza que o sonho provoca traz à tona um encontro traumático com o real, porque o sonho ele é esquisito, sempre. Né? Pode ser bom, pode ser ruim, mas é um troço esquisito. Porque assim, eu estava com a fulana, mas não era bem a fulana, não era aquela casa, mas não era... Né? Tudo assim, meio que capenga, digamos, esquisito. Então, assim, esse esquisitice do sonho, a meu ver, traz à tona o encontro traumático com o real. Né? E aí eu construí. Se a sensação de estranheza que o sonho provoca aponta para esse encontro traumático com o real, e a transferência é condição de uma análise, é atualização da realidade sexual inconsciente, ambos, tanto o sonho quanto a transferência como atualização da encontro do sexual, desencontro, digamos assim, atualização da realidade, os dois têm a ver com a presença real. Presença real, eu estou tomando isso que
aparece de estranho no sonho, esquisito, não sei bem se era a casa do fulano, não sei bem, esse não sei bem, esse não aparecia a cara dela, mas ela estava viva, mas estava morta, enfim. Esses furos, digamos, esses rasgos, né, do sonho são elementos de real. Né? Tem a ver com isso, Tereza. Tem a ver com isso. Tem a ver com, antes da entrada no campo da fala e da linguagem, as palavras, as vozes tomadas como objeto. E isso retorna, né, digamos assim, nessa experiência do sonho, de forma despedaçada, que era a experiência da criança antes. Só que ele vai juntando a experiência atual, como você disse muito bem, retorna a esse... que não é passado, né? Porque é presente, né? Ali, no aqui e agora do sonho. E ele cria um elemento, né, de estranheza e, ao mesmo tempo, de familiaridade. É muito interessante isso. Olha só. Tem a ver com o pulsional, você está certo. Isso tudo que a Tereza falou também se dá na transferência. Sim. Tem a ver com o pulsional, é a presença do isso, esses elementos que, de alguma maneira, compuseram a cena fantasmática primordial, esses elementos, a língua, né? Sem língua ainda, que estão presentes no sonho e estão presentes na transferência. É isso que Porque é uma tentativa de encontrar uma significação para aquilo que não tinha palavra. Uma tentativa de abordar o real. Exatamente. No sonho, os personagens não se apresentam com nitidez e precisão, são imagens borradas, bizarras, indefinidas, que o simbólico é insuficiente para cernir. Não consegue dizer, não, era isso. Não consegue. Portam, portanto, um enigma. Trata-se, portanto, de presença real. Você vê que eu estou falando em presença real, hein, Simil? Não vou falar tudo. Não, é isso que eu queria. Eu acho que o seu comentário me esclareceu uma coisa. Que sonha comigo, hein? Se fala em sonho, se existe uma coisa que eu aprendi na minha análise durante 30 anos, é essa questão da minha relação com o sonho. É uma cena que não abre mão do significante, do campo do significante. Conta-se uma história, mas conta-se uma história para exorcizar o real. O que é insuportável no sonho é o real, é a angústia. É essa que é a questão. Se você fala de presença real, concordo totalmente com isso. Se existe uma coisa que é presença... Você falou a palavra exorcizar, eu não sei porquê, mas eu já estava aqui viajando e veio a palavra serzir. Olha só, você falou em exorcizar, eu fiz um trocadilho, serzir. E aí a imagem da minha avó com aqueles buracos na meia, serzindo o buraco. Exatamente. É isso que a formação do inconsciente faz. É um serzido desses farrapados. O sonho é uma formação do inconsciente. A experiência onírica é uma formação do inconsciente. Agora, ela remete sempre a um real insuportável. Nada mais real do que um sonho. Nada mais real do que um sonho. Alguém colocou aqui que lembra tapeçaria. Tapeçaria, você puxa um fio daqui, puxa um fio dali, como uma trança, e vai fazendo um tecido, né? Do nada, né? Só com os fios, né? Ou seja, os sonhos, esses restos de urno, personagem, são fios que você vai tramando para conseguir contar o sonho. Né? É um trabalho contar o sonho. Bom, no seminário 11, o Lacan diz: essa posição primária do inconsciente, que se articula como constituído pela indeterminação do sujeito, porque eu estou falando do sonho como uma tentativa de constituir aí um sujeito que vai contar o sonho. Ele, na verdade, está ali se tecendo. O sujeito do sonho está tecendo um sujeito quando ele conta o sonho. Pronto, consegui explicar. Então,
e se articula como constituído aí pela indeterminação do sujeito, é isto que a transferência nos dá acesso de uma maneira enigmática. Eu estou citando Lacan, aspas, tá? Posição primária do inconsciente, que se articula como constituído pela indeterminação do sujeito, é isso que a transferência nos dá acesso, de maneira enigmática. Então, a transferência é a construção também de uma coisa que a gente poderia fazer uma analogia com o sonho, digo eu. Aí eu continuo. A estreita relação do sonho com a transferência, para mim, coloca em jogo o encontro faltoso que chamamos presença real, ou tiquê. Tem um automaton, que é algo que se repete, e tem, nessa repetição, algo que falha. Sim. E se repete porque falha, porque se repetisse completamente, acabou. Mas ela se repete porque não se repete completamente. Esse que a Tereza falou. E é esse incompletamente que constitui a falha e constitui o enigma, que a gente pode falar, então, de presença real, de tiquê. Isso tudo pode ser aplicado ao corpo do analista, à presença, à pessoa do analista. Para Lacan, o analista faz semblante de objeto A, ou seja, fonte de inspiração, eu que estou falando, a palavra é minha, inspiração simbólica para abordar o real, como a Tereza falou ainda agora. Aí também a gente pode falar de uma outra maneira, é fonte de desejo, é produtor de desejo. A presença real do analista, que a gente não sabe direito o que é, mas já sabe alguma coisa, ela produz desejo, ela produz fala, ela produz abordagem do real. Produz fala. Portanto, ao analista resta sustentar pelo desejo essa estranha presença. Eu estou falando estranho por uma analogia do sonho. Essa estranha presença, que eu estou chamando de presença do analista. Quer dizer, eu estou chamando presença do analista de estranha presença. Presença ausente. Testemunho irredutível de uma perda, como diz Lacan. O trabalho que se realiza em análise é o trabalho do sujeito que emerge na fala do analisando, nas sucessivas vezes, e eu li vezes, mas eu pensei em vozes, que revisita o monumento traumático. Era um momento traumático. Agora começou, abriu aqui. Então, nas sucessivas vezes e vozes em que o sujeito revisita o momento traumático, ou o monumento traumático, como queiram, que o funda como sujeito. É nesse caminho que ele pode tratar o real pelo simbólico, ou, melhor dizendo, eu acho, reinventar o real, não no sentido de inventar do nada, mas no sentido de relançá-lo, o real relançado. A experiência analítica, contudo, também convoca o analista ao trabalho, quando, diante do real da clínica, do indizível, do silêncio do analisando, aquele silêncio, o que eu vou fazer com isso? Ele faz, o analista, do seu próprio silêncio, uma abertura de espaço para que o sujeito possa retomar a palavra. Aí eu já ouvi dizer, não é uma coisa que eu use muito, não, mas eu já ouvi o pigarro, ou então aquele fatídico que era falado meio de deboche, Quer dizer, o é o próprio silêncio do analista, que vai, de alguma maneira, entrecortar esse silêncio que pode ficar ali toda a vida, ou analisando. Alguém comentou, uma pessoa que eu estava ouvindo, o filho dela tinha um analista que ele passava, era online, até nos Estados Unidos, passava o tempo todo em silêncio na tela durante 50 minutos, aí acabava a sessão. Não é isso. Isso não é presença real. Isso é outra coisa, Mas, então,
é nesse caminho que ele pode tratar o real pelo simbólico, ou seja, relançar. Bom, isso eu já falei, estou aqui repetindo, porque me perdi. Atenção. O silêncio do analista, por um lado, ele é indicativo do real, porque o silêncio do analista produz fala, né? Provoca fala, né? Incita a fala do analisante. Então, por um lado, ele é indicativo do real. Alguma coisa, aí eu vou tomar Lacan, alguma coisa em relação à qual o sujeito se choca. O silêncio do analista indica que há alguma coisa em que o sujeito se choca, ou seja, o real. Aí acabou a citação do Lacan. De outro lado, o silêncio, né, do analista, por outro lado, não é simplesmente mudez, mas silêncio fértil, que porta como semente a palavra falada, que semeia a palavra falada. Silêncio fértil. A partir dos fragmentos clínicos, podemos pensar também o silêncio proveniente do real, como via de possibilidade para uma nova circulação do discurso, aquilo que eu chamei há pouco de relançar o real. Que o discurso vai relançar o real. Todo discurso ele porta o real. Ele é causado pelo real e ele é feito de real. E por isso se fala, né? Então, a partir desses fragmentos, a gente pode pensar o silêncio proveniente do real como uma via de possibilidade para uma nova circulação do discurso. Por isso é que o discurso do analista, eu só vou falar porque a gente aqui não tem quadro negro, eu sou do tempo do quadro negro, ou pelo menos quadro branco, ele começa com aquela fração, né? A, tracinho, embaixo, o saber, S2. Por quê? Esse lugar de A, né, é o lugar como possibilidade de uma fala. Por isso é que se diz que o discurso do analista faz girar todos os discursos. Esse lugar de A, que é esse lugar vazio, que a gente chamou de silêncio fértil, ao atravessar um outro discurso fechado, né, discurso do mestre, universitário, ele porta esse vazio, ele leva esse vazio como uma semente, né, de produção de real, de produção de inconsciente, de relançamento de real e de implicação do sujeito. Né? Por que você está fazendo essa pesquisa na qual concluiu que A mais B é igual a C? Uma pergunta que o discurso do analista leva para a ciência. A ciência conclui, tem certeza que A mais B é igual a C. Mas por que você foi fazer essa pesquisa? Implica, né, o pesquisador. Isso já é, né, uma maneira. Bom, enfim. Então, essa nova circulação do discurso, nessa dobradura entre simbólico e real, na qual se inscreve uma experiência de análise. Por que essa dobradura de simbólico e real? Porque o simbólico ele não simboliza tudo, ele porta um real. E o real provoca, pede, demanda um simbólico, e assim a coisa gira. Né? A presença do analista é, ela própria, uma manifestação do inconsciente, está no seminário 11, eu já falei. Mas agora eu vou acrescentar o seguinte, Lacan acrescenta. É inseparável, portanto, do próprio conceito do inconsciente, mas ele acrescenta que a presença do analista é irredutível como testemunha de uma perda total. Estou quase acabando. Esperamos, então, nessas considerações, ter dissociado, pelo menos isso, gente, a presença real do analista corporificado na transferência, isso aí, separar isso, da presença física da pessoa do analista. Repetindo, presença real do analista, isso que a gente está aqui ainda tentando, balbuciando, tentando falar. Analista corporificado na transferência da fantasia, portanto, e presença física da pessoa do analista. Né? Mais ou menos. Não que essas coisas não façam ligações, mas são coisas distintas. Era isso, gente. Obrigada. Se tiver algum comentário aí do pessoal,
Se alguém estiver achando muito difícil, me dá um toque. Se não quiser dar um toque agora, Obrigada, Tereza. dá um toque no privado, porque está difícil para mim também, se eu quero confessar. Tchau. Muito legal, Tereza, adorei. Obrigada. Beijo. Obrigada, Tereza. Beijo, beijo. Bom, Tereza. Beijo. Obrigada. Obrigado, Tchau, tchau. Tereza. Obrigado, Tereza. Tchau. Obrigada, foi ótimo. Show de bola. Obrigada. Muito obrigada. Bye, bye. Obrigada pela presença, pela paciência e pelas questões. Obrigada, Tereza. Bom te ouvir. Beijo. Beijo, beijo.